Olá pessoas, eu sou o Luiz e esse é o Criando Renda. No vídeo anterior eu tratei de forma breve sobre fundos imobiliários, mais especificamente sobre seus indicadores. Em razão disso, algumas pessoas vieram e me perguntaram: bom, entre fundo imobiliário e imóveis físicos, vale mais a pena eu investir qual? Na realidade, vale a pena tu investir nos dois, porque tu vai ter uma diversificação um pouco maior de patrimônio. Mas, com base no que eu de fato invisto, eu vou falar hoje sobre vantagens e desvantagens e o cenário atual de queda dos fundos imobiliários. Primeiramente, sobre o cenário atual. Em razão da situação política que o Brasil vive hoje, principalmente numa transição, numa troca entre os presidentes, né, que está saindo mais de direita e vai entrar um pouco mais de esquerda, o mercado está tendo uma variação um pouco negativa. E os fundos imobiliários, como são renda variável, eles também têm essa variação negativa, só que um pouco mais amena, por assim dizer. Para deixar isso um pouco mais claro, eu vou mostrar para vocês o gráfico que tem do IFIX, que é o índice que pega a média dos fundos imobiliários. Nos últimos 5 anos, é isso que tem acontecido. Ele teve uma forte queda em 2020 em razão da pandemia, mas logo ele veio se recuperando, teve uma queda de novo e agora está tendo uma pequena queda aqui. Para ficar mais claro, eu vou puxar o gráfico dos últimos 6 meses. Ele vinha bem em outubro, aliás, agosto, 11 de agosto, subiu. E agora, como a gente está em final de novembro, né, ele está tendo uma queda, puxando o último mês, uma queda de 4% na realidade. Já a Ibovespa, que é a parte das ações, a oscilação dela é bem mais visível, né? Então, nos últimos 6 meses ela já vinha com queda, no último mês ela teve uma queda de 6%, nos últimos 5 dias uma queda de 3%. Então, pessoal, fundos imobiliários, eles fazem parte do mercado de renda variável e aí também eles vão sofrer com qualquer instabilidade política, tá? Então é muito difícil tu dizer para uma pessoa que investe somente em fundos imobiliários, investe somente em ações, investe somente em renda fixa, investe somente em imóveis físicos, porque o momento que tu te fecha exclusivamente para um lado, às vezes tu está perdendo em outro. Tem uma analogia muito interessante que para um educador financeiro, que eu acho que é o Raul Sena, o nome dele, que ele fala assim: pensa em fundos imobiliários como um condomínio gigante. Cada apartamento tem a sua metragem, tem seus cômodos, logo cada apartamento tem seu valor. O que acontece? Todo dia às 10 horas vai ser apregoado na porta do condomínio o valor médio de cada apartamento. E vai passar um senhorzinho querendo comprar cada apartamento. Tem dias que ele vai estar disposto a pagar um pouco mais, tem dias que ele vai estar disposto a pagar um pouco menos. E diante de uma instabilidade política, ele vai pagar um pouco menos, né? Eu digo instabilidade política porque estão sendo levantadas várias questões, independente de partido A, partido B. O mercado lá fora vê o Brasil hoje numa situação um pouco mais instável, por isso que eu estou falando em instabilidade política. Mas enfim, esses donos do apartamento, vai ficar a critério deles se vão vender numa baixa ou se não, se vão aproveitar essa baixa e comprar apartamento de vizinhos que têm um pouco mais de medo e não aguentam permanecer no mercado assim. Então, isso seria uma janela de oportunidade? Talvez sim, talvez não. A análise gráfica que a gente viu agora há pouco demonstra que os fundos imobiliários continuam subindo. Só que se a gente pegar no último mês, teve a queda de 4%. Então, ciclos econômicos são um pouco difíceis de tu acertar exatamente. Então, por isso que eu passei os indicadores no vídeo anterior. É muito melhor tu fazer uma análise de fundos imobiliários por meio de indicadores do que tu tentar acertar uma análise gráfica. O que eu faria hoje? Tá? O que eu faria hoje? Pode ser que essa queda fique um pouco mais acentuada. Então, sempre que o mercado está andando de lado, ou seja, ele tem uma variação, mas nada muito alto nem muito baixo, eu aproveito a oportunidade para reforçar minhas reservas. Ou seja, eu vou juntando uma grana à parte para quando o mercado cair bastante, eu consiga comprar por mais cotas por um valor um pouco mais descontado. E quando o mercado subir, eu vou ter uma valorização no meu patrimônio, às vezes vem acompanhado de um dividendo um pouco maior. Mas quais são as vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários? As principais vantagens que eu vejo é que assim, para te comprar, o valor do fundo imobiliário
é drasticamente inferior ao valor de um imóvel físico. Logo, para te comprar um imóvel físico, às vezes tu tem que gastar 80, 100, 120, 200 mil reais. Para comprar fundo imobiliário, tu consegue comprar a partir de 10 reais. Lógico, um fundo imobiliário de 10 reais vai ter um dividendo em centavinhos, né? Mas ainda assim é muito mais fácil tu comprar um fundo imobiliário do que um imóvel físico. O dividendo, o rendimento, né, dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, diferentemente do aluguel. Aí eu vejo como uma vantagem primordial. Tu vai ganhar aproximadamente mínimo ali uns 15% com relação a isso. A taxa de aquisição de um imóvel físico é bem superior à aquisição de cotas de fundos imobiliários. Hoje em dia tu entra na plataforma, a taxa de corretagem é zero para fundos imobiliários. Tu compra um imóvel físico, tu vai gastar com tabelionato, registro, ITBI. Então essas taxas têm que ser calculadas no valor da aquisição. Cotas de fundos imobiliários. Não há preocupação com relação à manutenção. Tu vai ter uma gestora, vai ter pessoas qualificadas que vão ver se aquele fundo imobiliário, se aquele galpão logístico, se aquela laje corporativa, se aquele shopping precisa de manutenção. Eles vão fazer a manutenção, eles vão gerir aquela situação. Já no imóvel físico, tu tem que acompanhar de perto, tu tem que dar uma verificada toda vez que troca o inquilino ali, para ver se está conservado, se não está. Claro, tu pode delegar essa função para uma imobiliária, mas mesmo assim daqui a pouco eles vão ter que repassar algum custo em razão disso. Possibilidade de diversificação de imóveis. Às vezes com os teus 200 mil reais, tu vai comprar um imóvel e tu vai demorar um tempinho para juntar um valor para comprar outro. Daqui a pouco um município diverso, enfim. Já nos fundos imobiliários, que nem eu disse, tu tem uma reserva, sei lá, R$1.000, com esses R$1.000 tu vai comprar fundo de fundos, laje corporativa, shopping, galpão logístico, né? Então, e isso tudo não necessariamente no mesmo município, daqui a pouco estão em estados diferentes. Então, a possibilidade de diversificação é muito maior em cotas de fundos imobiliários. Liquidez maior do que imóveis físicos, ou seja, daqui a pouco tu bota um imóvel para vender, ele vai ficar 6 meses, 1 ano. Já nos fundos imobiliários é um pouco diferente. Se o mercado tem interesse em comprar aquelas cotas de fundos imobiliários, pode ser que, se tu está numa operação muito grande, se tu tenha, sei lá, 2 milhões de reais em cotas, daqui a pouco tu vai demorar uma semaninha para conseguir liquidar toda essa ordem, né? Ocorre que por meio do mercado tu consegue liquidar as tuas cotas de fundos imobiliários bem mais rápido, muitas vezes, do que vender um imóvel físico. E facilidade na hora de investir. É aquela questão, daqui a pouco tu tem as taxas, os custos a mais na aquisição daquele imóvel físico, né? Daqui a pouco tu teve que passar um tempo procurando aquele imóvel com características X e Y. Já nas cotas de fundos imobiliários, tu vai lançar ali os indicadores, tu vai fazer uma análise. Não digo que isso é perfeitamente fácil, mas depois de um certo tempo, depois de uma certa constância, aquilo dali tu já está na massa, tu consegue fazer com maior agilidade e comprar com maior agilidade consequentemente. Mas nem tudo é perfeito, ele também tem as suas desvantagens. O valor do dividendo é variável, tá? Então por vezes ele vem te pagando bem, daqui a pouco ele te paga um pouco mais, mas vem uma crise econômica e o dividendo às vezes ele dá uma boa queda. Claro, nos aluguéis de imóveis físicos pode acontecer. Pode, mas ainda assim tu tem um contrato, tu tem uma previsão ali que isso se mantenha daqui a pouco no mínimo por 1 ano. Já nos fundos imobiliários eles não vão ligar te perguntando se pode baixar o valor do dividendo ou não. A gestora simplesmente vai ver o que é mais interessante e fazer. Deve acompanhar a gestão, tá? Tu vai ter que saber qual é aquela gestora daquele fundo imobiliário, verificar se ela vem fazendo um bom trabalho ou não. Então essa é uma desvantagem, tu tem que fazer um acompanhamento. Não valoriza tanto que nem um imóvel físico. Daqui a pouco tu comprou um imóvel por 100 mil, dá 6 meses, 1 ano, tu consegue vender por 120, 130, sei lá, 140, tem uma valorização de 40%. Já nas cotas do fundo imobiliário é bem difícil tu conseguir uma valorização de 40%, né? Então essa parte é bem prejudicada. Condições políticas alteram no mercado, logo a variação no valor de cada cota, tá? É que nem a questão que eu estava falando lá no início. Teve uma instabilidade política, bom, o teu imóvel físico ele não sofre tanto com isso.
Já o mercado da renda variável, né, ações, fundos imobiliários, eles tendem a precificar o futuro. Então, logo se foi alguma ocasião meio drástica, uma situação meio drástica, consequentemente o mercado vai cair ou vai subir. E na maioria das vezes o mercado acaba caindo, né? Bom, a alta da renda fixa, né, gera queda no valor das cotas. O que acontece? Quando no patamar de hoje a Selic 13,75, o pessoal muitas vezes pensa, bom, eu não vou aplicar no fundo imobiliário porque ele é de renda variável, às vezes ele não vai me pagar em dividendos o que a renda fixa está me pagando, logo eu vou partir para a renda fixa. E aquela alta na renda fixa acaba impactando o valor da cota, tornando a cota um pouco mais baixa, né? Ou seja, às vezes ele está sendo negociado a um valor abaixo do seu valor patrimonial. É que nem em fundos de fundos. Fundos de fundos são os que mais sofrem com esse tipo de situação. Às vezes a cota dele vale, um exemplo, às vezes a cota dele vale R$1, mas o mercado está precificando em 85 centavos, em razão daqui a pouco da Selic está alta. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, se inscreve, deixa teu like e até o próximo Criando Renda.